Estamos recomeçando aqui a live. Parece que teve um problema de conexão, né? Muito comum nesse horário. Vamos aguardar o pessoal voltar para continuar a conversa com o professor Gabriel Perecer. Acenou. E Gabriel, a gente não pode fazer previsão, não, tá vendo? O mundo cai sem a gente esperar. Mas que coisa, hein? Você falou e aconteceu. Mas é. Puxa, Mas não você, quero 1 milhão na sua conta, tá? mas você vê uma coisa interessante, né? É, é, nós estamos vivendo um tal momento, né, de estresse é, digital, que nesse momento agora, muita gente está entrando para ver coisas, para postar coisas, para fazer cursos, para ouvir, para criar, né? E justamente por isso a rede não se sustenta. A rede não se sustenta. Então nós estamos vivendo na pele o próprio problema que nós estávamos comentando, não é? Eu estava te perguntando sobre uma educação humanizadora, apesar de, tipo o Chico, né? Apesar da internet, apesar da infernet, porque também tem a infernet, né? Quando a internet se torna um inferno, porque talvez o filho fica muito tempo nela, muito tempo. Uhum. Né? Aliás, esse é o tema central da nossa conversa, a paternidade na Idade Mídia e a própria geração C envolvida nisso, né? É, olha, aí nós temos que pensar talvez em dois tipos de pais, né? Você tem os pais mais tradicionais, mais convencionais, como eu, acho que você também nós somos pais mais a antiga, mais parecidos com os nossos próprios pais, né? E temos, Imigrantes digitais. nós chegamos a esse mundo virtual já com uma certa maturidade. Ao passo que outros pais mais novos são pais que nasceram, né, são nativos digitais e lidam com isso com outra liberdade, vamos dizer assim. Agora, eu alfabetizei a minha mais nova no computador. Eu trabalhava, ela vinha, sentava no meu colo e começava a brincar com as letrinhas, eu ia dizendo para ela, isso aqui é o J, isso aqui é o U, isso aqui é o L. Depois ela entrava no Clube Penguin, que foi uma febre no começo do século, era uma brincadeira das crianças, o Clube Penguin. Depois tinha outros ambientes lúdicos, né, em que as crianças iam entrando e os pais iam entrando também, né? Só que os pais mais velhos aprendiam junto com as crianças, né? É como se É, os pais também estivessem se tornando crianças. E os pais mais novos, eles já estão com os dois pés nisso faz tempo e provavelmente, eu não sei dizer, mas provavelmente tem uma relação diferente. Nós ainda temos muita nostalgia daqueles encontros depois do jantar, daqueles encontros ao redor da mesa, do almoço, né? Nós ainda temos essa nostalgia que para muitas famílias se tornou ah, uma utopia, né? Quer dizer, como é que nós vamos reunir as pessoas? E agora, sobretudo, mais ainda, né? Então aí voltamos de novo a essa tensão entre a presencialidade desejada, a presencialidade hoje impossível, a virtualidade imperante, a virtualidade tratorante, porque ela vai também consumindo a realidade, de certa maneira.
E é isso, exercer a paternidade hoje, nesse contexto, julgo ser um aprendizado também. Como nós vamos aprender a ser pais dessa geração. Não adianta querer forçar que a geração não seja o que ela é. Não adianta provocar um mimetismo, provocar uma imitação, né? Aquela velha história de dizer que no meu tempo, no seu tempo acabou. Então vamos olhar para o futuro. E, ao mesmo tempo, não deixar perder aquilo que é bom, é justo, é necessário, é humano na educação, não obstante todas as tecnologias que alguém queira inventar. É importante humanizar a palavra, humanizar as relações, humanizar a presença, porque também é isso que fica, né? É isso que fica na vida das pessoas. Gabriel, pedagogia do corpo, como fazer Pois é, nesse rapaz. período? O nome de um livro seu. Eu vou até O mostrar brasileiro é aqui. muito afetivo. Vou até O mostrar aqui brasileiro é afetivo. Ele quer abraçar, ele quer. E aí eu tô curioso, tô querendo comprar esse livro também, desde vou que o até, Jackson me apresentou. vou até mostrar aqui Isso, a pedagogia capa. do corpo. Sim, Uma pedagogia do corpo. Esse livro é da Autêntica, daí de Minas Gerais, daí de Belo Horizonte, essa editora Autêntica. E é um paradoxo, é outra dessas surpresas, porque esse livro foi lançado já este ano. É o primeiro livro de uma série que se chama O Valor do Professor. E esse primeiro livro, Uma Pedagogia do Corpo, é lançado às vésperas da pandemia, às vésperas da quarentena eterna. E, sim, já está grande, está na hora de acabar. e, e justamente quando o corpo desaparece, né, quando os corpos se retraem e se escondem para não serem destruídos pelo vírus, uma pedagogia do corpo é lançado. E é uma reflexão sobre o fato de que o corpo docente não é só aquele grupo de professores, porque cada um de nós é um corpo docente. Você é um corpo docente, cada professor, cada professora é um corpo docente, é um corpo que ensina. E é um corpo que nos ensina, porque nós aprendemos com o nosso próprio corpo o que nós temos que fazer. Nesse momento, por exemplo, eu estou aprendendo com o meu corpo que eu preciso me mover de uma maneira mais intencional. Por quê? Quando eu estava caminhando para lá e para cá, muitas vezes eu fazia caminhadas, andava, em vez de pegar o metrô e ir andando, em vez de pegar o ônibus e ir andando, em vez, né, de fazer qualquer coisa, estava sempre em movimento. Agora, em casa, os movimentos ficaram restritos. Então, eu estou intencionalmente recorrendo à internet, recorrendo às dezenas de possibilidades de aulas online gratuitas, enfim, de ginástica, de exercícios, né? E que é uma coisa fantástica, quer dizer, nesse sentido, de novo, a Idade Mídia me dá uma ajuda, porque se eu não posso ir numa academia, se eu não posso sair pela rua andando, eu posso ter 30 minutos de uma aula bem legal, bem qualificada. Eu posso, de repente, mudar, não quero mais, agora eu quero aprender dança africana. Não, agora eu não quero, agora eu quero aprender... eu quero aprender Flamengo. Não, agora eu não quero mais aprender Flamengo. Agora eu quero aprender boxe. Não, agora eu não quero mais boxe. Eu quero, sei lá. Quer dizer, e é isso que nos faz gostar da Idade Mídia, porque ela, ao mesmo tempo que nos constrange muitas vezes, né, nos impede de fazer contatos com as pessoas, também nos faz fazer contato com as pessoas, com pessoas que eu não conheço, com propostas de ginástica, de movimento físico, de corporeidade que eu não conheço. Ora eu vou ter aula com uma professora que fala espanhol, ora eu vou ter aula com um professor carioca, e eles não me veem, mas eu os vejo, e isso, no fundo, é também o nosso corpo digital, é o nosso corpo tecnológico, que vai se conectando
com outros corpos, mesmo que esses outros corpos não saibam. Eu vi uma exposição sua na USP sobre o professor leitor. Uhum. Me parece que aqueles professores que têm menos, uma carga horária mais aliviada, mesmo com essa correria, né, geração C, geração da correria, eles estão tendo a oportunidade de ler. O que foi essa exposição que você fez lá na USP sobre o professor leitor? Se eu não me engano, isso fazia parte de um curso. E aí eu acho que eu fiz uma gravação sobre o professor leitor. Mas você está me dando pé para falar do corpo, né? Você está me dando pé para falar sobre um programa que eu estou desenvolvendo e divulgando, que mais do que um programa é quase que uma campanha, cujo slogan é Educação é Leitura, né? Diante dessa situação em que professores já não aguentam mais aulas pela internet, nem os alunos, eu acredito que seria uma excelente oportunidade para que nós colocássemos livros nas mãos dos professores e nas mãos dos alunos. Que nós aproveitássemos essa oportunidade para formar leitores. Você sabe, infelizmente, a nossa classe docente, né, não é leitora. Muitos professores, por várias razões, não têm acesso ao livro, ou não têm fôlego para ler, ou não têm recursos materiais para comprar livros. E essa talvez fosse uma grande oportunidade, talvez não, certamente seria uma grande oportunidade se uma Secretaria de Educação, se um colégio adotasse esse programa Educação é Leitura, que consistiria em que os professores escolhessem livros para que seus alunos lessem. Escolha essa baseada na BNCC, baseada em critérios pedagógicos, para aliviar um pouco a tensão tecnológica, tirar um pouco a gente da frente da tela e nos colocar na frente dos livros. E os livros têm uma particularidade interessante. A exemplo de um instrumento musical, né, você pode abraçar um livro, né? O instrumento musical é algo orgânico, é feito de madeira, é feito de metal, e o livro também. O livro tem algo de orgânico, é feito de papel, é feito, né, de tinta, tem a mão humana ali, teve gente que fez o livro, costurou o livro. Então, a Educação à Leitura é um programa que tem essa finalidade de colocar o livro nas mãos dos professores e nas mãos dos alunos, para que eles possam aprender não aquele conteúdo que já está descontextualizado, aquele conteúdo do livro didático que já perdeu a sua razão de ser depois de 5, 6 meses de quarentena, mas o livro que nos abre essa possibilidade. O livro é um arquivo, o livro é um objeto tecnológico de altíssima complexidade. Ele, inclusive, sobrevive à falta de luz. Se você tiver o sol, a energia solar é suficiente para acionar o livro. E isso que Humberto Eco dizia, né, que o livro tinha onde é que ele se conecta? Se conecta no cérebro, diretamente no cérebro. E essa uma cidade invisível. E você, conectado ao livro, você se conecta com outras pessoas e com outros leitores e com outras cabeças e com outros tempos, né? Borges dizia que quando você lia um livro que tinha sido escrito há 500 anos ou há 2000 anos, você ganhava aquele tempo para você. Você já tinha aqueles 500 anos, já tinha aqueles 2000 anos. E de modo que eu acredito que o professor tem que ser um grande leitor, precisa aprender a gostar de ler. Ele sabe o valor da leitura, mas precisa treinar mais, precisa, mais do que treinar, precisa mergulhar nessa realidade da leitura, tornar-se leitor, para que justamente ele possa transbordar essa paixão pela leitura para os alunos. Os alunos não aprendem a ler porque você manda, eles aprendem e gostam de ler porque veem outras pessoas lendo, né? Ô Gabriel, você lançou um livro em 2012. A palavra é futuro. Foi. É verdade. Cara, e o futuro agora? Qual a palavra que nós vamos levar para o futuro? Esse é outro livro que eu uso.
Eu acho que eu nunca mais vou usar a palavra futuro, porque o professor do futuro que eu lancei, a palavra futuro que eu lancei em 2012, o professor do futuro que eu lancei em 2002, já são a coisa mais antiquada que tem, né? Naquela altura do palavra futuro, nós tínhamos uma outra perspectiva de futuro para o país. Era impressionante. Em 2011, É, 2012, se vocês fizeram há pouquíssimo tempo, há 9 anos, nós tínhamos uma outra expectativa para o país, né? E aquela frase, o Brasil, o país do futuro, tinha outra, podia ter outra interpretação, né? Agora, como dizia Milor Fernandes, hoje nós olhamos e vemos um grande passado pela frente. A sensação que nós estamos regredindo, né, na educação, regredindo na ciência, regredindo, enfim, em tantos setores da sociedade. Acho que não é hoje o momento para a gente entrar nesse tema, nós estamos no final, mas, é, mas de fato, a palavra futuro é um livro que hoje também precisaria ser reescrito, porque são outras as expectativas, outros os horizontes, né, para o bem ou para o mal. O palavra futuro já está ultrapassado, né? E então, Gabriel, sabe um pretexto que a live tá tendo? Quero te contar. A Pátio Fonte, conhece, do Rio de Janeiro? sim, conheço. Ela escreve sobre pedagogia de projeto. Nós fizemos uma live sábado. Nós estamos querendo criar um movimento de autores no Brasil para quê? Para oferecer as redes educacionais, e essas lives estão indo para elas, né? Estão mandando para elas, para a gente começar a pensar em 2021 de uma outra forma. Porque, olha, nós já estamos em agosto, né? A gente foi professor, pô, eu fui professor há 20 e tantos anos. Esse ano, agora setembro, outubro, novembro, deveria ser um momento de formação continuada para o professor, de formação afetiva e efetiva para ele entrar em campo em 2021, porque já deu, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas para mim é 2021. E então, como autores, o que a gente queria propor? Que os livros chegassem até os professores através das redes, certo? E que, junto com os livros, os autores que entrassem nessa rede de autores também disponibilizassem por um valor acessível para a rede oferecer os nossos cursos para os professores. Uhum, entendo. Então, o movimento está começando. Eu achava que estava tímido, mas há um tanto de gente, não, vamos, 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 né, para poder. Por quê? Como você bem escreve, né, tem um livro seu que eu gosto muito, chama Palavras e Origens, né? Lá, quer dizer, o professor precisa de também voltar à sua origem, que é ser leitor, pô. Então, Paulo, olha, eu acho extremamente louvável. Vamos conhecer mais, vamos conversar mais sobre isso. E eu escrevi um artigo recentemente, aliás, foi logo no começo da pandemia, quando eu me dei conta de que não iríamos voltar mais esse ano. Isso eu já estava pensando em abril. Quando o pessoal dizia que voltaria em junho, eu já pensava comigo, não vamos voltar em junho, nem em julho, nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro, e agora eu já começo a achar que a gente não vai voltar mais no primeiro semestre do ano que vem. E naquela altura, em abril deste ano, eu publiquei um artigo chamado 2021, uma odisseia na escola. E, Perfeito. e é isso mesmo, nós vamos ter que viver essa odisseia no ano que vem. A odisseia é a história de um retorno. É Ulisses voltando para Ítaca. É Ulisses voltando para a sua pátria. Nós temos que voltar. Temos que voltar. Mas a jornada é longa. A jornada tem perigos. A jornada tem monstros no meio do caminho. E Ulisses, que é o grande personagem da literatura ocidental, ele é esperto. Ele é inteligente. Ele está educado. E ele, educado, ele educa.
Ele educa porque ele vai mostrando como fazer para contornar os problemas, como fazer para voltar para casa. Essa volta para casa, essa volta para a casa da educação, não é automática. Ela é uma aventura. E precisamos preparar-nos para essa aventura. Fazer esse retorno não é um retorno precipitado, não é um retorno para já, né? Agora, eu acho que hoje mesmo eu vi uma notícia, um colégio particular no Maranhão, em São Luís do Maranhão, já começaram, alguns dias uma professora já foi contagiada pela Covid e já tiveram que fechar o colégio. E assim vai ser. Não é o momento de retornar, não é o momento de retornar. Não estamos preparados. Temos que nos preparar para voltar. E esse preparo tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a nossa saúde psíquica, tem a ver com a saúde das famílias, enfim. E isso precisa ser discutido realmente, e a sério. Não é com protocolo, é com filosofia. É. Não é com protocolo técnico, não é com assistência técnica, não é com máscara. Tudo isso vai ter que acontecer, sem dúvida. A gente vai ter que voltar, tomando muito cuidado ainda. Mas não é essa a prioridade agora. A prioridade agora é discutir sobre as pessoas, é pensar as pessoas, é conversar com as pessoas. E, no nosso caso, conversar com os professores, formar os professores para fazer essa odisseia. Essa jornada que você está propondo é muito interessante, porque a nossa Helena tem que ser leitura, né? Leitura do livro e leitura do mundo. Eu nunca... O Paulo Freire está tão vivo, apesar das pessoas estarem tentando aí pegá-lo. Depois de morto, estão tentando matar de novo. Mas, assim, ler o mundo, ler o livro, eu penso que se nós tivéssemos a oportunidade de ajudar os professores e também nós na formação a ler, criar clubes de leituras. Hoje eu vi que uma rede até aí da sua terra sugeriu o meu livro para os professores que estão conectados na rede. Uhum. E aí me deu força para poder propor também os dos colegas, poxa, porque nós somos uma constelação e não pessoas estrelas isoladas. A gente tem que, nesse momento, criar uma cultura de solidariedade, sabe? E ver os professores só servindo, só de uma maneira, tipo uma fábrica, entregando aulas digitais. Outro dia o pai falou comigo assim, ele só deu 20 minutos de aula. Eu acho que eu te contei essa, né? E eu falei para o pai, mas quanto tempo você acha que ele planejou esses 20 minutos, né? Porque ele estava olhando só com um olhar de consumidor. Então, o que você acha que essa pandemia pode ensinar também sobre isso? Não é só consumo, né? Geração C também é consumo, né, Paulo? É, Mas é, eu não acredito, e não é só eu que não acredito, não é nenhum educador sério acredita que seja possível fazer uma transfusão, né, do ambiente escolar para o ambiente domiciliar, para o ambiente doméstico, como se uma hora na sala de aula fosse uma hora na plataforma Zoom. São duas coisas totalmente distintas, né? Então é uma ingenuidade e uma falta de preparo de um pai ou de uma mãe dizer que quer que as aulas sejam exatamente o que são na sala de aula através da mídia. E também uma ingenuidade dos professores que acreditam nisso e dos gestores que pensam que isso é possível. Então, na verdade, deveríamos fazer um novo pacto educacional e complementar aquilo que realmente tem que ser feito pela internet, porque não há como ficar de costas para a sociedade digital, complementar com atividades, complementar com leituras, mas coisas agradáveis, coisas lúdicas, coisas que nos ajudem a sair desse estado de ansiedade, de perplexidade, de cansaço, coisa que vai continuar acontecendo.
Aliás, o esforço para fazer essa volta precoce para a presencialidade, em parte, também se deve ao cansaço de ficar em casa, ao cansaço de ficar diante do computador. Mas não podendo nós voltar à presencialidade porque é perigoso, a escola é grupo de risco. Não é que tem um grupo de risco na escola. A própria escola é um grupo de risco, porque põe em risco também os funcionários da escola, põe em risco o transporte público no entorno da escola, põe em risco as famílias dos alunos, as famílias dos professores. Tudo isso é grupo de risco, né? E na impossibilidade de nós voltarmos à presencialidade e a necessidade de estarmos na sociedade digital e na plataforma digital, etc., entre essas duas impossibilidades, porque no caso da plataforma digital você vai ter um estresse, vai ter um excesso, né, de virtualidade, pensar pedagogicamente como criar atividades, e eu acredito que o livro é o grande instrumento para essa opção, para essa alternativa. Mesmo porque temos que pensar na educação pública, e na educação pública você tem pessoas que não têm acesso à internet. Nós temos que criar um programa pedagógico, uma formação pedagógica para os professores, uma formação docente e uma formação discente, um programa de ensino que seja socialmente justo, que seja equânime, que seja flexível, que seja inclusivo. Isso é o que se deveria fazer. Essas são as características de um programa de ensino remoto nas atuais circunstâncias neste país, né? Acontece que a cadeira da pedagogia está vazia. E cada um que vai tenta sentar nessa cadeira e dizer qualquer coisa, e a gente precisa sentar nessa cadeira de maneira responsável, de maneira pedagógica, e dizer, olha, a educação, a melhor educação agora, nesse momento, tem que ter essas características. E, para tanto, é preciso que os professores sejam formados, né, adequadamente, né? Então, essa é a minha reflexão sobre o que você estava falando. Gabriel, é a última, tá? Pai, o que essa palavra representa para você? Olha, de fato, ontem foi Dia dos Pais, não é? Ela tem uma abrangência impressionante, porque até tem um vídeo cômico que saiu esses dias, dizendo, não sei se você viu, que é como nasce o pai, né? O pai não nasce, o processo de gestação da criança corresponde também a uma espécie de gestação do pai fora do útero materno. Também o pai vai aprendendo a ser pai, vai nascendo pai, né? E pode ser que ele nunca nasça totalmente, pode ser que o pai fique ainda em gestação, mesmo depois que o filho nasceu. Então, o pai, ser pai, é algo que tem suas próprias características, né? E exige do homem uma mudança, um crescimento, né? Uma nova atitude, um amadurecimento, né? Aliás, alguém postou também hoje um texto do Nietzsche, em que ele falava que só poderia ter opinião política quem fosse pai. Eu achei interessante essa comparação. E no passado, né, quando a gente pensava na igreja primitiva, na igreja cristã primitiva, só podia ser bispo quem tivesse sido, porque na cabeça daqueles homens daquele tempo, exercer um cargo público exigia também conhecer a fundo essa experiência paterna, que é uma experiência de doação, uma experiência de cuidado, uma experiência de formação, né, da criança, de presença paterna. E claro, a gente sempre se coloca dúvidas, será que eu fui um bom pai? Será que eu sou um bom pai? E isso é bom, porque quando a gente não tem a certeza de que é um bom pai, é porque com certeza estamos buscando ser melhores, né, pais. Então, o pai me evoca tudo isso, me evoca crescimento, evoca responsabilidade,
evoca responsabilidade política, inclusive, né? Evoca meu próprio pai com as suas características. Confesso que ontem eu liguei para o meu pai está falecido, meu pai é falecido, Hum. mas ele não está morto. Então eu liguei para ele, tentei conversar com ele, pedir perdão pelos meus erros. E essa relação com os pais é uma relação também que nos alimenta, né? Enfim, são algumas reflexões que você me faz ter nesse momento. E, e é isso, a paternidade tem dimensões transcendentais, tem dimensões políticas, tem dimensões afetivas muito fortes. E, e assim como ser mãe é uma experiência única, ser pai também é uma experiência ímpar, né? Gabriel, era a última, mas tem uma aqui que eu vou fazer. Essa é minha, tá? A saideira. Saideira. É, você acha que a gente pode dizer que a figura de Jesus Cristo, como educador, era alguém que tinha uma metodologia ativa? Ah, bem ativa, né? Você sabe que tem um livro, eu até gostaria de traduzir esse livro de um autor francês, em que ele fala de como seria a escola se Cristo fosse o pedagogo, né? Quais são os Uau! métodos, quais são os princípios, quais são os objetivos de um projeto pedagógico. Ele não é um projeto pedagógico cristão, é mais do que isso, é um projeto pedagógico de Cristo. Como é que, De Cristo. como é que pelos evangelhos a gente percebe a atuação de Cristo como educador? E ele era, né, na sua didática, extremamente revolucionário, né? Como em tudo. E uma das maneiras revolucionárias justamente é fazer aquilo que Heidegger vai dizer num dos seus livros, que ensinar é deixar o outro aprender. É uma coisa interessante, porque às vezes a gente não deixa o outro aprender. A gente quer tanto fazer, ensinar, que a gente não dá espaço para os alunos aprenderem, não dá espaço para os alunos amadurecerem. E essa era a atitude de Cristo. Ele deixava os apóstolos e as multidões e a todos os discípulos, deixava-os sempre crescerem, não impunha um crescimento, mas provocava um crescimento, provocava uma reflexão, e contava uma história, e fazia perguntas, e fazia sinais, e todo esse conjunto de atitudes pedagógicas provocavam diferentes reações, né? E isso é que é interessante na educação e na metodologia ativa, é que você não tem uma resposta pronta, você não sabe o que vai acontecer, você está dando espaço para que o outro seja ativo na sua busca de conhecimento, na sua busca de crescimento. Então, não há dúvida, talvez o grande fundador da metodologia de todas as ativas seja o próprio Jesus. Sabe por quê? Eu me arrisquei, né, no meu livro, do primeiro capítulo, pode ser bom e pode ser péssimo, de falar que a metodologia ativa, ela começa com Cristo e com Sócrates. Sócrates perguntava a famosa maiêutica, né, para gerar um pensador, né, e Cristo era peripatético, né, dava aula de campo o tempo todo. E aí eu quero ver se isso vai dar certo, eu estou morrendo de medo. Você sabe, Paulo, que Tomás de Aquino disse na Suma Teológica que Sócrates era inspirado pelo Espírito Santo. Então é interessante ver essa colocação do teólogo pensando no educador, né? O educador é aquele que inspira. Ele tem que se inspirar também, né, na leitura, na cultura, né, inspirar-se no autoconhecimento, inspirar-se na relação com seus alunos e, ao mesmo tempo que se inspira, ele inspira os seus alunos a também percorrerem seus próprios caminhos, né? Bom, antes que nos ofereçam cicuta, é hora de terminar. Gabriel, eu quero te agradecer demais. Estou realizando um sonho hoje, que é poder fazer essa live aí contigo, você sabe disso.
Eu sou um admirador e um leitor, né, seu, e mais do que isso, nós temos que colocar esse Brasil para acertar na educação. Então, você é uma das pessoas que faz isso, quero te agradecer muito pelo tempo que você dedicou para nós aqui. E essa live vai para o canal do YouTube e eu te mando ela daqui a pouco para você ter também. Por favor, Paulo. E olha, o mesmo digo com relação a ti, viu? É nesta hora, né, de tantas indecisões, de tantas perplexidades, é nesta hora que nós, educadores, nós professores, temos que nos posicionar. Eu conversava também com outra professora hoje e ela dizia aquilo que todos nós dizemos, estamos à deriva. Mas é justamente agora que nós temos que ajudar as pessoas a tomarem um rumo. Quais são os rumos possíveis? Né? E você está cumprindo esse papel com sua incansável atividade e admirável atividade nas redes. Parabéns. Perfeito. Muito obrigado. Gratidão e alegria. Vamos junto. É isso aí. Um abraço a todos Tchauzão. que Um abraço. participaram também. Até mais. E quem vai participar no futuro também. É Tchau. verdade. Tchau, tchau.